eleição. Bom, e no meio disso tudo, uma coisa que ajuda bastante, né, é a posição de determinados setores que dizem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, mas adotam uma posição que semeia confusão, né, e serve, de fato, à política da terceira via. Por exemplo, né, nos últimos dias, vem aí crescendo uma campanha de determinados setores, é o caso da jornalista e comentarista do 247, a Tereza Cruvinel, que vem comparando a chapa do Lula, né, com a chapa Tancredo Sarney. Olha só, essas duas preciosidades da direita brasileira, né, que em 1984 foram eleitos pelo Colégio Eleitoral, 1985, né, foram eleitos em 84 pelo Colégio Eleitoral, né, num golpe contra o povo brasileiro. Veja a comparação esdrúxula. Dois expoentes da direita, né, o Sarney, nada mais, nada menos que era o presidente do partido da ditadura, o PDS, né, ex-Arena, se elegeu e fez carreira política pela Arena, o partido da ditadura militar. Foi durante vários anos o presidente do partido da ditadura militar, né, e acabou de vice na chapa do Tancredo Neves, que era um político de confiança no último, né, da direita, da burguesia imperialista e dos próprios militares, né, já desde a época do governo João Goulart, né, ele perfilava aí como um elemento de confiança da direita no interior desse governo. Se transformou, foi governador de Minas, e Sarney e Tancredo, né, junto com o MDB, estiveram na linha de frente para derrotar a mobilização das diretas já, do golpe, né? Operaram um golpe que era transformar um movimento de luta, né, a favor das eleições democráticas numa manobra para apoiar a direita no colégio eleitoral. Golpe que um monte de gente da esquerda na época, né, nem precisaria dizer, mas é lógico, o PCdoB, né, sempre defensor da frente com a burguesia, apoiou, né? Um setor minoritário do PT acabou apoiando também e foi votar no Tancredo e no Sarney lá no colégio eleitoral, né, em eleições fraudulentas, né, em eleições que não era eleição de verdade, era eleição indireta, né? Bom, isso aí resultou, né, inclusive com a morte do Tancredo, na posse do vice. A comparação é infeliz até nesse sentido, né? Porque o comandante da chapa era o Tancredo, um político conciliador, elemento de confiança da ditadura militar. Hoje o cabeça de chapa é o Lula, né? Um homem que surgiu na política como líder das greves do ABC contra a ditadura, que proibia fazer greve, né? Ditadura que o Tancredo e o Sarney eram assim com a ditadura, né? Eram elementos de confiança da ditadura, políticos da burguesia que apoiavam, de fato, a ditadura militar. Bom, então a comparação é a comparação que o Lula seria o Tancredo, um homem de confiança da direita, né? Imagine, né? E que o Sarney, o vice, bom, nesse caso a gente pode até dizer que a comparação com o Alckmin não é. O Lula, é bom lembrar, o Lula teve preso, né, 580 dias pelo golpe militar. Bom, o Geraldo Alckmin, a gente pode até dizer que a comparação não é de tudo ruim com o Sarney, né? Só não cabe bem, mas o Geraldo está aí, ó. O Geraldo comemorando a prisão do Lula, né, no momento que o Lula foi preso, né, Geraldo Alckmin postando, elogiando o TRF da quarta região, né, que no golpe impediu que o Lula fosse colocado em liberdade, né? Ele está aí tecendo elogios, dizendo que o Brasil precisava de ordem e segurança jurídica, ou seja, do Lula preso, né? Se essa aí não está boa para vocês, né, veja a próxima postagem feita pelo Geraldo no site do PSDB. Decisão de manter Lula preso devolve a tranquilidade ao país, né? Então, a comparação, se for por uma questão de ter uma política direitista, capacho do imperialismo, inimigo do povo, ó, o Geraldo está ali assim, ó, com o Tancredo e com o Sarney, né? Mas
a comparação de dizer que a chapa do Lula é a mesma chapa do Tancredo Sarney é coisa de gente que ou não tem conhecimento da história, né? Não viu o que foi depois o governo. O governo Sarney foi um governo de manutenção, né, de toda a estrutura da ditadura militar, né? Foi o governo de manter o arroxo salarial, a expropriação dos trabalhadores, inflação de 72% no mês. Vocês já imaginaram? Quem não viveu essa época, 72%, um roubo danado dos trabalhadores, né? Então dá para dizer que o Geraldo Alckmin, ex-aliado aí do Aécio Neves, né, presidente do partido, né, agora, dizer que isso aí é a mesma coisa, então, obviamente, o Lula seria um candidato que não mereceria o apoio dos trabalhadores se fosse a mesma coisa. Mas, obviamente, não é a mesma coisa, né? E a tentativa de fazer disso a mesma coisa, de transformar o Lula num candidato da direita, né, é uma manipulação tremenda. Lula é o candidato dos trabalhadores, né, é o candidato que representa a luta contra o golpe, que representa a revolta dos trabalhadores, justamente contra políticos como o Alckmin, que não é nosso companheiro, né? Que não é companheiro de nenhum trabalhador. Aliás, ele não deve ser companheiro de absolutamente ninguém, né? Porque é o típico político burguês pronto para dar o golpe e esfaquear, inclusive, os seus aliados, né? É capaz de sair do PSDB, de onde ele foi chutado, na realidade, pelo Dória, né? É o picolé de chuchu, é o repressor da greve dos professores, né? É o destruidor do ensino público, da saúde, né? Das privatizações em São Paulo, né? Então, esse elemento até poderia ser comparado aí com o Tancredo e com o Sarney, como um verdadeiro político, né? Um político burguês, inimigo do povo, inimigo das suas reivindicações, mas que é capaz de fazer de tudo, né, para defender os seus próprios interesses enquanto político e os setores da burguesia que ele representa, né, e que está aí na chapa com Lula, não para defender os interesses que o Lula representa diante do povo, né, não para ser contra as privatizações que ele defende, não para ser a favor do ensino público que ele ajudou a destruir em São Paulo, no estado mais rico do país, né, não para apoiar a luta dos trabalhadores, que ele é totalmente contra, né, ele é o cara da polícia dando porrada, tiro e bomba nos grevistas, nos sem-teto, nos sem-terra, né? Mas está aí para cumprir o papel de um sabotador. Nesse sentido, tem semelhança, né? Porque Tancredo e Sarney foram dois sabotadores de um movimento de luta dos trabalhadores que, em um determinado momento, foi a campanha das diretas. Então, nada. Vamos deixar claro: não é porque o Lula escolheu um candidato direitista, reacionário, confuso. Confuso não. Um político burguês decadente, como era o Tancredo Sarney, né, que era um político que estava em crise, rejeitado pela população, que nós vamos endossar isso daí, né? Como em 89 a gente dizia que Lula tudo bem, mas um vice burguês, um latifundiário, um elemento que veio do PSDB, como era o caso do Zé Paulo Bisol, não. E a história mostrou que nós estávamos corretos. Na eleição seguinte, o Bisol acabou sendo retirado da chapa do Lula, né, porque tinha denúncias de trabalho escravo nas suas propriedades, né? E a gente sabe que a burguesia, inclusive, não vai medir esforços para, se for o caso, né, denunciar o próprio Alckmin, elemento que teve metido aí nos escândalos de desvio de dinheiro da merenda, né? Obras superfaturadas, aí, pedágio mais caro do país, né? E tantos esquemas podres, né, do PSDB contra os trabalhadores. Privatização, porrada nos trabalhadores, destruição de tudo que é público no estado de São Paulo. Esse elemento, obviamente, não é companheiro nem meu, nem de você que nos assiste e de nenhum trabalhador. Mas vamos em frente, né? E nada de confusão, porque daí usar o Alckmin para dizer que o Lula, né, a chapa do Lula, né, que o Lula é a mesma coisa que o Tancredo, aí é forçar demais a barra. Bom, vamos entrar na